Voltou, professor. Graças a Deus, professor. Estava preocupado aqui, professor. Eu pensei que comigo? eu estava preocupado, professor. Eu disse, pô, não pagaram a Unital, não pagou. Ou deu uma dor de barriga no coitado, botaram uma culpa no professor. Oh, Jesus, tem misericórdia. Aí depois você quer tirar nota. Piada com o professor quer tirar nota ainda. Professor, Professor, reprova, fala para ele fazer o semestre que vem. Eu estou pensando nisso, viu, Rodrigo? Misericórdia, Não, professor. o churrasco aí, professor, é um churrasco, professor. É o corona, é uma pandemia, professor. Tão fácil colocar um zero no Mentor Web lá. Professor, compra um vinho argentino sobre fazer isso. Eu compro um gradado de cerveja que o senhor quiser. Eu mando um fardinho de Heineken aí pra sua casa, professor. Professor, tem uma colega nossa, Letícia, que não está conseguindo entrar na sua aula. Por que será, né? Aparece para ela que está aguardando só, sabe? Carregando, não consegue logar no link. Será que na internet dela? Porque assim, ó, para mim aparece algumas pessoas tentando entrar e eu estou autorizando. Pede para ela tentar entrar e sair de novo. Professor, deu certo. Já deu certo aqui, consegui entrar. Ah, então tá ok. Bom, obrigada. Não sai assim de novo mais não, professor. Não sai mais não. Fica aí. Tá. Pelo amor de Deus, professor, sai mais não. Pelo amor de Deus! Eu dou uma Coronavac pra você. Presente, vacina. Pessoal, ó, então, a súmula que vai trazer lá toda a indicação de como eu faço repositório de jurisprudência, indicação de acórdão paradigma, a súmula 337. Eu acho, sinceramente, como eu estava falando, que cair recurso de revista no exame de ordem eu acho muito difícil. Mas, em compensação, pergunta na segunda fase sobre interposição de recurso, aquelas perguntas descritivas, eu acho plenamente cabível. E aí é fácil você, se você tiver aquela CLT que eu dei o bizu para vocês lá, com índice alfabeto remissivo, vocês colocam, vai lá no índice alfabeto, coloca recurso de revista, que vocês vão localizar todas as súmulas do IOJ. E a súmula 337 diz bastante coisa. Então, assim, volto a repetir, considero que o direito do trabalho ele é uma prova difícil, na verdade, dependendo da perspectiva, na segunda fase, mas também considero que não é. Porque com um bom material você resolve tudo. Tendo um pouquinho de paciência, você fica limitado a 4 peças e resolve tudo com uma CLT com índice remissivo, sem sombra de dúvida. Outra coisa que eu falei para vocês, eu vou comentar rapidinho, vocês serão a nova geração da advocacia, muito provavelmente, que vai experimentar aí, provavelmente, o tal da Justiça 4.0. Depois que veio a pandemia, as audiências começaram a ser online e agora o CNJ mandou os tribunais unificarem a plataforma Zoom para todo o Brasil, então vai ser tudo plataforma Zoom, que vocês já estão habituados a usar. Os advogados, infelizmente, mais antigos aí não estão conseguindo, né? Não consegue, é duro realmente para quem tem mais idade. Já existe ferramenta de banco de dados de execução da 15ª região, que saiu hoje, inclusive, vai para aquele prêmio Inovare, que é uma ferramenta de localização de bens na fase de execução dos devedores. É como se fosse um banco de dados que informa quais os bens dos devedores, né? Então, tecnologia da informação entrando no judiciário assim, com tudo, né? Até porque a grande reclamação, e para quem pretendia, porventura, se formar no direito aí e não quiser advogar e tentar um recurso na área federal, um concurso na área federal vai ser, talvez, aí, enquanto não passar essa perspectiva desse governo e talvez de outros, inclusive, vai ser muito difícil a abertura de concurso, né? Porque eles dizem que os tribunais gastam muito dinheiro com folha de pagamento, etc. E tal. Lógico que uma hora
isso pode ser positivo, porque uma hora vai ter que abrir muita vaga para juiz, servidor, analista, né? Então, isso também vai ser uma grande oportunidade. Mas, em compensação, a tecnologia da informação, talvez, como é na indústria, né? A indústria 4.0 nada mais é do que a automação da indústria, né? Você transforma o trabalho humano em robô, né? E aí eles já estão prevendo algumas situações de criar alguns programas e softwares para substituir a mão de obra do funcionário público, né? Do servidor, do juiz, talvez, coisas pequenas, obviamente, não o julgamento, para poder, nessa perspectiva aí, de dar mais celeridade processual. Era só isso que eu tinha para falar, porque eu acho que é importante, porque vocês serão a geração que vão vivenciar isso. Isso, de certa forma, é triste, porque a gente acostumava tanto encontrar os colegas em sala de fórum, né, esperando audiência, bater papo e tal. Agora a gente muda um pouco, talvez essa coisa da audiência online perdure para sempre, vamos dizer assim. Bom, mas o que eu tenho para falar para vocês agora, de agravo de instrumento? Primeiro, antes de eu abrir qualquer artigo de lei, qualquer coisa nesse sentido, eu vou tentar pegar aqui um processo, eu vou pegar um processo em que há um despacho denegatório. Então, olha a perspectiva. Vocês, na aula passada, está com prazo aí, fizeram um recurso de revista. Aí vocês aprenderam a fundamentar o recurso, vocês viram que tem que ter a necessidade de uma jurisprudência divergente, vocês viram quais as situações do recurso de revista. Eu disse que o recurso de revista é primo irmão do recurso especial que vai para o STJ, né? Eu disse para vocês que ele tem um papel primordial, o TST, de pacificar a jurisprudência dos 24 tribunais regionais que nós temos no país. E também, de certa forma, lógico que não como o STF, ele é um pouco, vamos dizer assim, o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem um pouco o papel ali do STF, lógico, bem mitigado, né? Porque quem é o todo-poderoso com relação a controle de constitucionalidade, quem faz o controle de constitucionalidade é efetivamente o próprio STF, né? Mas a gente tem essas coisas e, enfim, o TST tem algum papel relevante nisso tudo. Bom, e aí é o seguinte, quando eu interponho um recurso de revista, né, eu interponho esse recurso de revista para o Tribunal Superior, Tribunal Regional do Trabalho, na pessoa do presidente do Tribunal Regional do Trabalho. O que vai acontecer? O presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ele vai encaminhar lá para o relator do processo, o recurso de revista, então ele encaminha para o relator do meu processo, e aí o relator do meu processo, ele vai, de certa forma, avaliar se o meu recurso de revista tem condições de ingressar, de dar andamento ou não. Então, deixa eu só pegar um aqui, mas eu queria pegar um legal. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um, que é o Banco do Brasil. Não sei se é processo físico, mas vamos ver. Não. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos essa perspectiva, né? E nós temos essa condição do presidente do tribunal negar seguimento ao recurso de revista, e aí caberia um recurso próprio, né? Um recurso próprio, para que nós ingressássemos em juízo ou para o Tribunal Superior do Trabalho, e esse recurso tem um papel primordial, que é o papel de destrancar o recurso de revista.
agravo de instrumento no processo de trabalho, ele sempre destranca algum recurso. Eu vou repetir. Agravo de instrumento no processo do trabalho tem como finalidade precípua destrancar o recurso anterior, cujo segmento foi denegado. Então, olhem só. Eu ingresso com o recurso de revista, faço toda aquela alegação que vocês aprenderam e estão fazendo nessa peça. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ele encaminha, ele mesmo pode dar o despacho ou ele encaminha para o relator que julgou o acordo. Mas vamos dizer assim, a competência natural da presidência do tribunal, como o juiz de primeira instância faz no RO, tem todos os requisitos. O RO foi distribuído no prazo, foi recolhido, no caso da reclamada, depósito recursal, foi recolhido as custas. Tem o advogado que assina a peça do RO, está constituído na procuração, ele é procurador da reclamada para poder fazer o RO. Observado todos os requisitos, o juiz de primeira instância recebe ou não o recurso ordinário e manda para o TRT. No TRT, feito lá o acordo, você recorreu de revista. Tá? Recorreu de revista. Isso vai para a presidência do Tribunal Regional do Trabalho e a presidência vai verificar as condições do seu recurso de revista. Só que lá na primeira instância, no RO, o juiz não faz análise de mérito, só faz análise dos pressupostos extrínsecos e extrínsecos como se fosse uma condição de ação. Custas, procuração, prazo de interposição do recurso e etc. e tal. Aqui no TRT, na hora que você interpôs o recurso de revista, ele também faz essas análises, mas ele faz um pouco mais além, ele vai além. Ele verifica o seu recurso de revista para ver se tem todas as condições do artigo 896 da CLT, inclusive se a divergência jurisprudencial está correta nos termos da linha A, se a divergência jurisprudencial de lei estadual, convenção coletiva e etc. está correta de acordo com a linha B, ou se tem ofensa literal à Constituição ou à lei federal de matéria trabalhista. Professor, então o senhor está dizendo que o presidente do TRT ele analisa o mérito do meu recurso de revista? Não, não estou dizendo isso. A análise do mérito é lá no TST. Mas, de certa forma, ele faz um passeio panorâmico em cima do seu recurso de revista para ver se você está fundamentando ou atacando de forma correta o acórdão recorrido. E por isso da importância de vocês terem feito o recurso de revista. Por exemplo, se eu interponho o recurso de revista pelo reclamante, defendendo a tese de que a ausência de pagamento das verbas decisórias me gera um dano presumido, na hora que o presidente acolhe o meu recurso de revista, ele teria que, obviamente, e por obrigação, ele vai na tese. E por isso que eu falei para vocês de forma comparativa, de forma analítica, destacarem as teses divergentes. O cara não vai ler o seu recurso de revista inteiro, ele vai ver se estão todos os pressupostos intrínsecos lá, se tem depósito recursal, se foi feito no prazo ou não, mas ele vai bater o olho na tese. Puta, qual a tese que ele está alegando? Que o dano moral é presumido? Beleza. Vamos ver o que ele destacou da tese do acórdão recorrido. Que o dano moral tem que ser comprovado. Pronto. Em tese, ele está apto a reconhecer e receber o seu recurso de revista e mandar todo o processo para o Tribunal Superior do Trabalho para julgar o seu RR.
porque há necessidade de pacificar a jurisprudência entre o Tribunal Regional da 17ª Região e o Tribunal Regional da nossa região, da 15ª Região. Então, necessariamente, ele vai fazer isso. Só que, senhores, infelizmente, 95% dos recursos de revistas não são acolhidos. Infelizmente. Mesmo que você faça um excelente recurso e que se aponte categoricamente qual a divergência na tese. E 95% dos processos dos recursos de revistas não sendo acolhidos, cabe uma peça. Todo o agravo de instrumento destranca o recurso que foi denegado. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é um despacho que denega o recurso de revista. Vejam lá. Vocês estão enxergando aí pressupostos extrínsecos, etc. e tal? O símbolo do brasão da República. Sim. Beleza. Então, olhem só. Está lá, recurso de revista, Lei 13.467. Quem recorreu? O advogado da parte. Aí, o outro recorrido foi... Os recorridos foram a Souza Lima, a Via Brasil, a Malteria do Vale. Né? O recorrente é LG. Deixa eu tirar daqui, porque senão não consigo tirar a parte. O advogado... Aí os advogados todos qualificados aqui, né? Todos os advogados qualificados aqui. Aí ele fala pressupostos extrínsecos, fora do recurso, prazo de interposição e uma série de coisas. Recurso tempestivo, a decisão foi prolatada no dia tal, o recurso foi apresentado no dia tal. Qual o prazo de recurso de revista? 8 dias. Então, ele certificou que o prazo foi interposto dentro dos 8 dias. Regular representação processual. O que ele fez? Ele verificou quem assinou o recurso de revista, se tinha procuração nos autos, representando a reclamada, que no caso aqui, quem recorreu foi a LG. Então, beleza. Satisfeito o preparo. Então, a reclamada recolheu, eu vou tirar dessa página rapidinho, ela recolheu o preparo. E aí eu já dei todas as dicas de preparo para você. Professor, se a condenação foi em 10 mil, manteve o acórdão de 10 mil, você já recolheu os 10 mil no RO, manteve o acórdão, você fez RR, não mudou, o acórdão não mudou o valor da causa, preciso recolher mais? Não, já está garantido o juízo de acordo com o valor da causa. Professor, o acórdão aumentou para 20 mil. Preciso recolher para o RR mais 20 mil? Não, completa com os 10. O valor da condenação ficou em 20. Se o valor da condenação bate com o que você recolheu. Professor, a condenação de primeira instância foi 100 mil. Preciso recolher quanto de preparo? 10 mil e pouco. Foi para RO, não reformou, eu quero fazer RR. Preciso recolher quanto? Mais 20 mil. Foi para agravo de instrumento, porque o RR não foi reconhecido e você agora vai ter que fazer um agravo. Preciso recolher quanto? Metade dos 20 mil. Isso também está lá no site do TST. Isso também está no site do TST. Então, olhem só, eu vou lá no site do TST, olho lá o portal da advocacia no site e verifico qual é o valor do agravo e verifico qual o valor do agravo de instrumento. Então, vamos lá. Então, eu vou aqui, eu venho aqui, aí, portal da advocacia, e venho em depósitos recursais, e vem em depósitos recursais, histórico de valores, ou melhor, valores vigentes. E olho lá que o recurso de revista é 20.118,30. O agravo de instrumento está no artigo 897 da CLT, é a metade do 20.118,30. Se a condenação for 100 em primeira instância, recolho 10.059. Esse é o teto, eu não posso recolher mais do que isso, para preparo.
manteve a condenação e o desembargador manteve a condenação em 100 mil. Eu quero fazer recurso de revista, mais 20.118,30. O presidente do tribunal não acolheu o meu recurso de revista. Eu quero fazer agravo. Eu recolho a metade de 20.118,30. Provavelmente, eu vou ter garantido em juízo quase 41 mil para fazer subir todos os meus recursos. Professores, se condenou em 10 mil, manteve os 10 mil. Eu preciso, para fazer o recurso de revista, eu preciso recolher mais 20, agravo a metade? Não, o juiz já está garantido naquilo que o juiz falou, que seria a condenação para efeito de custo. Então, isso eu estou repetindo, porque eu acho que isso é importantíssimo vocês saberem, mas eu acho que não fica dúvida com relação a isso. Certo, pessoal? Aí, olha, eu vou dar uma olhada aqui no nosso despacho denegatório de segmento de recurso de revista. Então, a gente viu os pressupostos intrínsecos que estão fora do mérito da razão, são prazo, preparo e etc. e tal. E agora a gente vai ver o pressuposto intrínseco. Esse é muito simples, tem uns que são 3, 4, 5 parágrafos, ou 4, 5, 6 fundamentos, que denegam o segmento do recurso de revista. Aí ele fala assim, responsabilidade solidária subsidiária, que é da LG, óbvio, ela que está recorrendo. No que se refere ao tema em destaque, inviável recurso, pois a parte recorrente não indica, olha que interessante que vocês aprenderam, a parte recorrente não indicou o trecho do acórdão recorrido. Ó, gente, o recurso é da LG, tá? Não indicou o trecho do acórdão recorrido. Semana passada, o que eu falei para vocês no primeiro tópico do RR de vocês? Transcrever a tese, não o acórdão inteiro, o trecho do acórdão cuja tese vocês não concordam, que pré-questiona a controvérsia. Qual é o objeto? Eu não quero que você me traga o acórdão inteiro, tem outros deferimentos, tem outros direitos lá. Eu quero a tese, qual a tese que ele negou e qual a tese que você vai defender. É isso que o cara quer. Assim, deixando de atender os requisitos do artigo 896, parágrafo 1º, inciso 1 da CLT. Ele denegou o segmento ao recurso de revista. Para denegar, aí ele conclui, denega o segmento ao recurso de revista, publique-se intime-se, Campinas, 4 de março de 2020, e aqui a vice-presidente do tribunal. Beleza. A partir da data em que foi publicada no Diário Oficial essa decisão, começou o prazo da Souza Lima, porque foi ela que recorreu, não fui eu que recorri, eu estou pelo reclamante, começou o prazo da Souza Lima em ingressar com o agravo de instrumento, porque, repito para vocês, o agravo de instrumento é o recurso utilizado na Justiça do Trabalho para destrancar o recurso cujo segmento foi indeferido. E aí, olhem só que interessante. Vocês estão enxergando aí o meu PJE, o meu portal, o meu processo eletrônico? Sim? Sim. Então, olhem só. Ó, a reclamada interpõe o recurso de revista nessa data. Aí junta a procuração, aí junta o comprovante de depósito recursal, tá vendo? Porque não estava garantido o juízo ainda, de acordo com aquilo que eu ensinei para vocês já. A decisão. Essa decisão é que denegou o segmento. Publicou no Diário Oficial no dia 29/4. Aí começou a correr prazo de recurso de agravo de instrumento. Aí veio, publicou lá, tudo dia 29. Tem várias intimações, porque são várias partes, ó, não é uma empresa só, tá vendo? É várias pessoas envolvidas no processo. Publicou, ela juntou procuração novamente, juntou subestabelecimento, atualizou o contrato social e fez o agravo de instrumento no recurso de revista. Agora, pessoal, sai um despacho aqui, tá vendo? Esse despacho, agora, neste momento,
o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, não tem mais absolutamente nada a decidir aqui. Ele denegou o segmento do recurso de revista, a parte ingressou com agravo de instrumento, e na abreviatura a gente chama AIRR, é uma sigla que utiliza-se o Tribunal Superior do Trabalho, AIRR, agravo de instrumento no recurso de revista. A parte ingressou com agravo de instrumento no recurso de revista, e aí o presidente da 15ª Região não tem mais absolutamente nada a ver com isso. Não tem mais nada a ver com isso. O que ele faz aqui no despacho, em notificação? Ele intima todas as outras partes, para contrarrazoar o recurso de revista. Ele intima todas as partes para contrarrazoar o recurso de revista. Então, vem aqui, ó, contrarrazões, que no meu caso foi minha, juntado estabelecimento, reserva, não sei o quê, alguém que juntou subestabelecimento e reserva de poderes, e aqui uma certidão de remessa. É o Tribunal Regional do Trabalho fazendo uma certidão de que remeteu o processo para julgamento do TST. Tá vendo? Ó? E aí, como agora o processo eletrônico, essas cópias todas, tá vendo? Certidão, você tinha que, antigamente, você tinha que tirar cópia de tudo. Como o processo já virou eletrônico há algum tempo, o próprio TRT faz isso, separando as peças do processo que já são eletrônicos, né? E manda para o TST. Pergunta aos senhores, o TST, você foi intimado a contrarrazoar o recurso de revista e a contraminutar o agravo de instrumento, porque o recurso de revista já está nos autos. E a parte ingressou com agravo de instrumento. Primeira pergunta. Chegando no TST, o TST admite o agravo de instrumento. Ele para e passo, na sequência, no próximo conteúdo ou no próximo passo, ele já vai chamar a julgamento o recurso de revista. Por isso que quando a parte ingressa no TRT com agravo de instrumento, o próximo passo, a parte contrária, ser intimada para contrarrazoar o recurso de revista e contraminutar o agravo de instrumento. Essa é a expressão correta. Professor, faço na mesma peça ou faço em peças apartadas? Tanto faz. Eu costumo fazer tudo na mesma peça. Apresento contrarrazões e contraminuta de recurso de revista e agravo de instrumento. Detalhe importante. O que eu ataco no agravo de instrumento? Erro comum de que as pessoas fazem e que não se admite que seja feito. Repetir todos os fundamentos do recurso de revista. Não se admite, tem súmula a respeito disso, dizendo, não posso repetir os fundamentos do recurso de revista no agravo de instrumento. E tem uma lógica disso. A lógica é o seguinte, no recurso de revista, eu estou atacando o mérito da situação. No agravo de instrumento, eu só quero destrancar o meu recurso. Eu tenho que demonstrar para o TST que não faz jus não analisar o meu recurso de revista. Mas não adianta eu ficar falando do que eu já aleguei no recurso de revista, porque se ele admitir meu agravo, automaticamente ele já marca o julgamento do recurso de revista. No nosso caso, o meu fundamento do meu RR, qual seria? O fundamento do meu RR está aqui, está o despacho, está lá.
Aqui, ó, o despacho está lá. Ele falou que não foi copiado o trecho do acórdão. É isso que ele falou. Professor, então tem que fazer um agravo de instrumento como? Eu copio todo o despacho denegatório, eu copio todo o despacho denegatório, eu copio todo o despacho denegatório, abro um outro tópico e falo do mérito do recurso de agravo de instrumento. Não assiste razão o presidente do Tribunal Regional da 15ª Região, porque, quando ingressado com o recurso de revista, a parte indicou o trecho do acórdão recorrido no meio da redação dos parágrafos, sem atacando, portanto, o fundamento do acórdão recorrido, mas sem destacar o trecho, obviamente, o que não impede a imposição do recurso, porque o trecho pode estar no meio da fundamentação. Você vai criar alguma coisa ali. O que o TST vai fazer? Ele vai verificar o seu agravo. Se ele der ok para o seu agravo, você já contrarrazou e contraminutou os dois, porque as duas peças estão no TST. Ele fala assim: acolho o agravo de instrumento e designo e distribuo para uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho e designe-se data de julgamento para o recurso de revista. Aí sim ele vai entrar no mérito do recurso de revista. Do contrário, ele pode falar: realmente não foi respeitada a regra do artigo 896, parágrafo 1º, inciso 1, portanto, julgo improcedente o agravo de instrumento julgo improcedente o agravo de instrumento, e, obviamente, que, por consequência, se julgou improcedente o agravo de instrumento, julga também improcedente o recurso de revista. Olha só que interessante. Despacho do TST. Vamos ver se fica fácil aqui. Se é o despacho que estou pensando. Ah, não. Espera aí. Não é isso. Só um minutinho para vocês entenderem aqui. Ah, não vai estar aqui, vai estar lá no TST. Não adianta eu ficar procurando aqui, a decisão vai estar lá no TST. Vou ver se eu acho aqui rapidinho. Então, lá no TST, ele julgou improcedente o agravo, portanto, ele não vai receber o recurso de revista. Então, pessoal, o que é mais importante do agravo? É eu, obviamente, e de forma clara, eu vou atacar o despacho que denegou. Eu vou criar minha fundamentação sobre a denegação do segmento do meu recurso de revista. Eu não repito o texto do recurso de revista, colo e copio no agravo de instrumento. E tem pessoas que fazem isso. Isso é extremamente errado, porque são dois recursos com fundamentos divergentes, com natureza divergentes, com efeitos e finalidades diferentes. Agora, uma pergunta que eu faço aos senhores. A gente está falando de recurso de revista, mas, porventura, eu entrei com um recurso ordinário, no prazo, e um servidor lá da primeira vara do trabalho de Taubaté não observou que teve um feriado e eu interpus o meu recurso ordinário no último dia do meu prazo. E no meio da contagem do prazo tinha um feriado. E o servidor lá do fórum não observou que tinha um feriado e mandou para o juiz e avisou o juiz. Falou: olha, o doutor Lúcio entrou aí com RO, mas esse RO tem que ser julgado improcedente, porque está intempestivo.
Pergunta que eu faço aos senhores, e eu tenho absoluta certeza, eu tenho o próprio normas do tribunal me dizendo qual é o calendário daquele tribunal, que houve um feriado, enfim, eu junto que a lei municipal que diz que aquilo ali é feriado, enfim, eu faço de tudo para provar a minha condição, né? Para provar a minha condição. E aí eu chego lá e eu comprovo tudo direitinho, porque vocês sabem, quando é lei municipal, essas coisas você tem que juntar em qualquer recurso que vocês façam, né? Norma, portaria, sempre junta no recurso, não corre o risco, não, para não dar aquela regrinha do CPC lá, que o juiz não é obrigado a conhecer todo o ordenamento jurídico, enfim, etc. e tal. E aí, eu tenho absoluta certeza que o cara comeu bola no fórum. O cara comeu bola no fórum, né? E aí eu ingresso com qual medida para destrancar o meu recurso ordinário? Pergunto. Vamos, Arthur, você aí, para responder. Professor, seguindo a lógica. Agravo interno. Agravo de instrumento. Também agravo de instrumento. Agravo de instrumento para destrancar qualquer recurso no processo de trabalho. Porque a juíza lá, na hora que ela não reconheceu o meu RO, ela disse assim: não recebo o recurso ordinário, considerando que foi intempestivo, mas eu tenho certeza absoluta que ele é tempestivo. Para eu destrancar o meu RO, agravo de instrumento. E o que eu vou atacar no meu agravo de instrumento? O despacho denegatório. Não é intempestivo, nos termos do artigo 895 da CLT, porque foi proposto no prazo de 8 dias, considerando que a portaria tal do TRT 15 considerou dia tal como feriado municipal. Portanto, na contagem do prazo de 8 dias, desde a data da publicação até a data do vencimento do prazo, o recurso foi interposto no último dia. Aí, a juíza de primeira instância, no agravo, como lá no TRT, ela pode meter o bedelho se eu agravei? No meu agravo, não. No meu agravo, não. Ela obrigatoriamente tem que mandar o meu agravo para o TRT 15. E aí, o presidência do TRT 15, aí antes, ela vai mandar as partes contrárias contrarrazoar o recurso ordinário e contraminutar o agravo de instrumento. Tudo vai para o TRT presidência analisa primeiro o agravo de instrumento. Ela não tem direito de retratação, doutor? Oi? Ela não tem aquele prazo de retratação? Olha, ela até teria. Ela até teria. Nem o juiz faz, né? Mas ela tem esse prazo, se ela quiser. Tem. Aí não precisaria enviar. Não. O problema, Adalberto, é o seguinte. Você pediu o juízo de retratação. Passou o seu prazo de agravo de instrumento, que também é de 8 dias, diga-se de passagem, tanto para RR, tanto para RO, enfim. Prazo de 8 dias, sempre. Prazo de 8 dias de RR, prazo de 8 dias de RO, prazo de 8 dias de agravo. Ela não fez o juízo de retratação, ou fez depois do tempo. Juízo de retratação não suspende prazo. Aí ela não deu o seu juízo de retratação e seu prazo de agravo foi para o beleléu. Então, não pode garantir com relação a isso. Então, você faz o agravo, o presidente do tribunal vai fazer o quê? Ele vai avaliar o agravo. Fala, pô, o doutor tem razão, o recurso era tempestivo. Ele encaminha o agravo com o RO para algumas das turmas do Tribunal Regional do Trabalho e marca o julgamento em base no RO, porque ele já acolheu. E aí eu acho que o sistema é inteligente. Porque, olha só, num exemplo desse, isso pode ser também para o RR. Vamos dizer que o tribunal acolhesse o agravo lá, o Tribunal Superior do Trabalho. Ele teria que comunicar com o TRT 15
Olha, eu estou acolhendo. Agora manda a parte contrária, contra razoar, e me manda tudo de novo. Então não teria sentido, né? Por uma questão de economia e celeridade processual, já tocaria direto com todas as peças. Se acolheu, ele já julga o recurso principal que foi trancado, porque o agravo serve para destrancar recursos na Justiça do Trabalho. Certo, pessoal? Aí eu vou fazer o seguinte com vocês. Vou fazer um videozinho curto amanhã, porque a maioria, eu vou criar um despacho denegatório em cima do case que vocês fizeram. Vou fazer um recursinho, vou fazer um despachinho denegatório, vou colocar no EVA, vou dar prazo, vou colocar um modelo de algum agravo meu. Importante que vocês vão fazer, né? E vou dar uma lidinha, quais são os requisitos do agravo no artigo 897 da CLT. E aí eu mando para os representantes de turma e vocês entregam. É uma peça simples. Vai ser uma peça muito simples, só para a gente treinar. Certo? Certo. Tava simples o recurso de revista também, mas surgiu empecilho Tá ali. bom. Ele é simples, mas engana, porque o que mais a galera roda é recurso de revista. Eu estou dando aula para vocês, mas não sou bonzão, não, viu? Na minha vida profissional aí de 18 anos aí, eu fui agraciado com um recurso de revista admitido e com um embargo de declaração para SDI 1, Seção de Dissídios Individuais, que também é super difícil. E não é porque o professor é burro, ele é pouco burro, mas é porque a exigência é muito grande. E aí, pessoal, tem uma questão um pouco política aí também, sabe? Política judiciária. Caras dizem que não é para ir para qualquer recurso para a TST. Entendeu? Os caras filtram ao máximo. Infelizmente, a gente vê recursos subindo para o TST, sabe de quem? Dos grandes bancos, Banco do Brasil, que é tudo que é público, banco e dos grandes bancos, grandes empresas. Agora, você fazer do Zé Ruela, desculpa a expressão, aqui de Taubaté, que está querendo entrar com recurso de revista, só se for uma questão muito gritante, uma divergência muito absurda. Do contrário, os caras dão um jeito de não admitir o seu recurso de revista. Sabe uma ação que eu fico lisonjeado desse processo? Eu vou contar para vocês rapidamente, em 5 minutos. É o seguinte, o STF, vocês sabem da responsabilidade subsidiária. Então, teve uma ação direta de constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666 de 93 ou 91, salvo engano, que é a lei que foi alterada agora, que é a Lei de Licitações. E existe a súmula 331 do TST, que fala sobre responsabilidade subsidiária do ente público ou privado. Então, toda vez que você terceiriza uma atividade, você pode ser responsabilizado juridicamente a pagar o crédito trabalhista daquele devedor principal. Saca quando você vai alugar um imóvel e a imobiliária exige um fiador? Seu fiador é o tomador de serviço, aquele que se beneficia da mão de obra. Só essa semana, no meu escritório, eu já atendi algumas pessoas que talvez entrem com ação com uma empresa chamada de Mérito, que é empresa de vigilância, que tem contrato com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, quem faz estágio aí no tribunal, os vigilantes são da Mérito. A Mérito está sumindo do mapa e não pagou ninguém. A Mérito tinha contrato com a Petrobras, a Alvo, uma empresa... Alvo não, desculpa. Uma empresa... Agora me fugiu o nome. Uma empresa que estava na Caixa Econômica Federal também sumiu do mapa, quebrou. A gente não sabe se vai ter processo de falência ou não. E uma tal de Fiel também, dentro da Petrobras, ficou só 3 meses, também foi para o Baleléu. O ano passado, Dumbar, Poupa Tempo, um monte de posto público, também para o Beleléu. Isso significa o quê? Esses caras estão todos sem um puto no bolso. Porque a empresa, às vezes, nem dá
processo de falência e não paga ninguém. E aí, Professor, eu conheço um vigilante que mora aqui no condomínio, que era do banco daí que o senhor está falando. puta, Ele ficou esqueci o sem nome. ele nem beira. E eu vou te falar, sabe o que mais dói, William? Porque Pois não. esses caras que estão em posto público, eles não querem largar do posto. Porque o Então, gestor, por exemplo, lá, o cara que é o gestor do Tribunal de Justiça, que cuida dos vigilantes em Taubaté, o cara é funcionário do Tribunal de Justiça, na parte de administração, e ele é responsável pelos contratos dos terceiros. Ele fala assim, amigão, quando a gente for contratar outra empresa, seja emergencial ou por licitação, a gente vai contratar aí outra empresa e eu vou pedir para o gestor da outra empresa deixar vocês no posto. Só que não coloca a gente na ação. Só que qual que é o grande problema do Brasil? O ente público, da administração pública direta ou indireta, sociedade de economia mista, fundação, autarquia municipal, contrata por processo de licitação, pregão pelo menor preço. Em empresa de vigilância e terceirizada na área de vigilância, portaria, não precisa ter patrimônio. Vocês abrem uma empresa dessa, porque o capital de uma empresa dessa é mão de obra, é o que você vai contratar. Computador é barato, você não precisa ter, você pode alugar o computador, você pode alugar o carro, você pode alugar. Talvez para uma empresa de vigilância armada você tenha que comprar o armamento e colete à prova de bala e uniforme. Talvez o patrimônio seja esse, mas é muito pequeno. Não é um patrimônio que paga a rescisão. Essas empresas, para ganhar os contratos, jogam o valor da prestação de serviço lá embaixo, só que não consegue se manter. E aí some do mapa e quebra e não paga ninguém. Bom, o que acontece? Em 2013, foi uma discussão para o STF, que o STF disse assim, olha, quando o tomador for o ente público, não há uma responsabilidade direta do ente público subsidiária. Eu não posso automaticamente falar que ele é responsável subsidiário e ponto final. Eu tenho que auferir se ele tem culpa. E a culpa é a culpa em vigilando. E a culpa em vigilando se traduz na ausência de fiscalização. Tomador de serviço, sociedade de economia mista, administração pública direta e indireta, fiscalizou o contrato? Deu notificação, exigiu as guias, fiscalizou, fora de responsabilidade. Não fez nada, tem responsabilidade. Só que também, isso não tem legislação, isso foi um entendimento jurisprudencial e entra muito na subjetividade do julgador. Às vezes você pega dois caras, um ganha o processo, fica lá reconhecido a responsabilidade da Caixa, que nem um amigo do William, lá, o cara que mora no condomínio dele, e o outro colega, a Caixa sai fora. Esses processos dessa galera toda vira recurso de revista. Os trabalhadores não viram. Mas eu tive a sorte porque é o seguinte, depois de 2013, essa jurisprudência mudou a súmula 331, criou o item 5 da súmula 331, esse julgamento da DC 16 do STJ, da STF. Só que começaram a falar o seguinte, de quem que é o ônus da prova? De provar que houve ou não essa fiscalização para oferir ou não a responsabilidade subsidiária. É do empregador ou é do empregado? Pessoal, dinâmica do ônus da prova. Princípio da dinâmica da distribuição da prova, melhor dizendo. Vocês creem que o empregado de terceiro efetivamente tem que fazer ou tem condições de comprovar a ausência de fiscalização? O cara não sabe nem que é guia GFIP. E aí, pessoal, tem jurisprudência divergindo. Tem gente dizendo que o ônus da prova é do empregado e tem gente dizendo que o ônus da prova é do empregador. E essa matéria foi parar no STF. Então, o STF está para se posicionar. Eu, sinceramente, acharei um absurdo se o STF disser que o ônus da prova é do empregado. Porque, se vocês estiverem em contato com um processo desse, eu fiz agora, eu tenho o processo 2019 contra o Poupa Tempo.
que é a Prodesp, que é um órgão público, acho que é uma sociedade de economia mista do governo do Estado de São Paulo. São 3.500 folhas de prova documental. Porque eles estão alegando que eles fiscalizaram, eles juntaram 3.500 folhas. Eu não estou me entendendo, eu sei quais são as folhas, eu tenho que me manifestar. Você imagina o trabalhador que não tem acesso a essa documentação, e eu só tive porque eu movi a ação, tendo ele o ônus da prova de provar que houve ou não fiscalização. É um verdadeiro absurdo, mas, enfim, se o STF quiser, se o ônus da prova for do empregado, muito provavelmente muitos empregados aí perderão essas ações. Mas o que eu mais fico achando injustiçado nessa perspectiva é que nós não temos lei de responsabilização no Brasil. Só temos a súmula 331 e ponto final. Que é uma interpretação da norma e é fonte de direito conforme o artigo 8º da própria CLT. Jurisprudência é fonte de direito. Mas a gente nunca teve uma legislação para tratar de responsabilidade do tomador de serviço, que é um verdadeiro absurdo. Isso só a título de conhecimento de vocês. E aí, quando eu tive um recurso, eu ganhei um recurso de um rapaz que trabalhou na empresa GSV, no Banco do Brasil, em São Luís do Paraitinga. Ele ganhou a responsabilidade do banco em primeira instância, ganhou em Campinas. O Banco do Brasil fez RR, não precisou nem fazer agravo de instrumento. Se fosse eu pelo reclamante, só que nesse processo eu tive sorte, talvez competência, não sei. Um dos únicos, né? O Banco do Brasil fez RR alegando que o ônus da prova do trabalhador ele não comprovou a ausência de fiscalização. E aí tinham 4 turmas, tem várias turmas no TST. Vamos dizer que são 4. 2 turmas entendiam que o ônus da prova é do trabalhador e 2 turmas entendiam que o ônus da prova era do tomador de serviço. Aí a gente faz um embargo de declaração para a cessão de dissídios individuais para ele pacificar a jurisprudência dentro do próprio TST. Falei, bom, só me resta isso. E é igualzinho o modelo do RR. Aí eu fiz os embargos de declaração e, por uma luz, acho que um anjo da guarda, eles acolheram meus embargos, demoraram 3 anos para julgar os meus embargos e julgaram procedente. Prevaleceu o entendimento do TST de que o ônus da prova é do tomador de serviço, alterando o entendimento da própria turma do TST, porque aí quem julga esses embargos é o pleno do TST, não é uma turma. O pleno tem divergência entre turmas. Então, vamos se julgar no pleno para resolver essa questão. E aí o pleno decidiu no meu processo, dizendo o seguinte, não, realmente o ônus da prova é do tomador de serviço, vamos alterar o entendimento e vamos voltar à responsabilidade do Banco do Brasil. O que o Banco do Brasil fez? Recurso extraordinário para o STF. Como a matéria está com repercussão geral no STF, o meu reclamante lá de São Luís, que ajuizou essa ação em 2011, está chupando o dedo por enquanto, esperando o que o STF vai julgar. Eu falei para ele, se julgar que o ônus da prova é do tomador, beleza, a gente vai ganhar um bom dinheiro. Se não julgar, tudo esse trabalho que eu fiz caiu por terra, porque a GSV faliu e provavelmente na falência não vai receber absolutamente nada. Então é isso. É só uma trocação de ideia e por hora é isso. Alguém tem alguma dúvida? Ou quer fazer algum comentário? Não? Não. Ai, Letícia, eu não estou com o calendário aqui, mas eu verifico para você que dia que é minha prova. Eu acho que é no final do mês. Aí já? Eu mando para você. Beleza. Tá? Show. Beleza, então. Um abraço. Fiquem com Deus aí. Obrigado, professor. Um abraço. Boa semana. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Só fazer uma pergunta para o senhor em relação. Alô, professor. Boa semana aí, viu? Mas não é da aula. Tá com Deus aí. Abraço. Abraço, Jorge. Pode falar, Adalberto.
A gente tem em andamento, está travado ainda, aquele da correção do FGTS. Tem alguma informação se está para ser julgado, não está? Ia ser julgado dia 13 e saiu de pauta, né? Saiu de novo? Saiu de novo. Eu, inclusive, Adalberto, não ia fazer essas ações. Eu estava muita gente me cobrando, eu falei, cara, se eu me comprometer com tantas pessoas que estão me procurando até o dia 13, eu não vou conseguir dar entrada nas ações. Aí saiu de pauta, aí eu li uma notícia da Defensoria Pública da União, dizendo que não é para as pessoas se desesperarem, mas corre o risco do STF modular o julgamento e disser assim, olha, está prescrito quem não entrou com a ação, só quem entrou com a ação está valendo. Mas, no passado, as pessoas que estavam entrando com a ação estavam todas sendo julgadas improcedentes, até dar repercussão geral. Eu entrei e está dando suspenso até o julgamento Isso, agora. mas antes não estava dando suspensão. O juiz avaliava o mérito. Enquanto não dava repercussão geral, ele avaliava o mérito. E ele estava julgando improcedente. A maioria dos juízes estavam julgando improcedente. Então, tem até uma notícia que parece que isso não vai virar. Não sei. Agora, diz que isso vai impactar, não sei, parece que 200 bi nos cofres públicos, né? Então, pode ser que haja uma decisão política aí. Aí tem duas perspectivas. Se o STF estiver muito bravo com o governo federal, eles canetam a favor para ferrar o Bolsonaro. Se não, ferrar o Bolsonaro. Eles vão colocar a mão na consciência e falar, puta, 200 pode... Porque, olha só, caderneta de poupança, eles entenderam no passado que o índice de correção estava errado, que não repõe a inflação. Os juros da Justiça do Trabalho e correção monetária, eles também mudaram, que não pode ser a TR, porque diz que a TR não recompõe a inflação no processo em andamento. Então, me parece que teria que seguir o mesmo entendimento, né, para o FGTS. Mas, é o justo, né? É o justo. Vamos ver o que o nosso glorioso STF vai fazer, né? Para mim vai dar uma diferencinha. Tem 30 anos de Ford. É uma boa diferencinha, né? Vamos lá, vamos aguardar então. Vamos esperar entrar em pauta de novo. Tá bom então, professor. Muito obrigado. Um abraço, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus aí. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.